Eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 11. A cerimônia do lava-pés. Jesus lava os pés aos discípulos. João, capítulo 13, do verso de número 1 ao verso de número 11. Assim nos diz a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém. Queridos, quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa no interior de São Paulo chamada Companhia Brasileira de Alumínio, famosa CBA, pertencente ao grupo Votorantim, pertencente à família Hermílio de Moraes, um grupo bastante expressivo, com mais de 100 empresas dentro do grupo, da qual a CBA era uma delas. E eu trabalhei ali por 2 anos antes de ir para o seminário, no meu 2º e 3º ano de colégio, hoje ensino médio. E eu me lembro que nesses 2 anos, entre tantas experiências boas que eu tive ali na CBA, trabalhando no departamento pessoal, como auxiliar de escritório, trabalhando de segunda a sábado, de 7 da manhã às 5 da tarde, sábado de 7 às 4, o único dia de folga era domingo. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa, um senhor, o faxineiro do departamento pessoal. O departamento pessoal tinha 250 funcionários, e naquela época a CBA tinha mais de 8.000 funcionários, que trabalhavam em várias áreas ali daquela grande empresa de alumínio. Conhecemos aquele senhor chamado Seu Moreira. Seu Moreira era um homem simples, pobre, negro, um homem com tremendas crises e problemas financeiros, problemas econômicos, problemas familiares, mas durante os 2 anos que eu trabalhei na CBA, nunca vi aquele homem triste, angustiado, amargurado, murmurando, reclamando. Onde você encontrava aquele homem, ele estava feliz, assobiando alguma música, cantando, espalhava alegria, jovialidade, cordialidade, carinho, amor, ali naquele departamento pessoal, cumprimentava todo mundo que entrava. A gente atendia ali dezenas, centenas de pessoas todos os dias, e o Seu Moreira era literalmente a alegria da festa. Queridos, o texto de João capítulo 13, ele antecede um dos momentos mais críticos da vida de Jesus. O lava-pés está a algumas horas daquilo que Jesus iria enfrentar. Ele estava diante de adversidades terríveis. Ele estava ali lavando os pés daqueles discípulos, mas ele sabia que algumas horas depois, Judas iria traí-lo, Pedro iria negá-lo,
Todos os demais discípulos iriam fugir, iriam abandoná-lo. Ele sabia que no Getsemane ele seria preso por uma escolta de soldados do Sinédrio. Ele sabia que seria levado àquele julgamento ali no Sinédrio, e que ali pessoas iriam acusá-lo falsamente. Depois de horas de oração ali no Getsemane, suando, suor como gotas de sangue, ele seria preso e seria condenado de forma injusta. E ele seria alvo de surras e de bofetadas e de tapas, e ele seria alvo de humilhações e deboche, e ele sabia dessas coisas todas. Ele sabia que seria condenado de forma injusta, e depois de ser terrivelmente surrado por um carrasco romano, com aquele chicote com talas de couro e provavelmente pontas de osso amarrado na ponta daquelas talas de couro, ele seria surrado e teria suas costas cortadas. Ele teria que carregar a sua própria cruz, e ele seria pregado naquele madeiro, e ele seria abandonado pelo próprio Pai, e ele se tornaria maldito por amor de mim e de você. Ele estava a algumas horas de tudo isso. Se você soubesse que estaria a 24 horas de passar por essa tormenta toda, qual seria o seu procedimento? Qual seria a sua atitude? Será que estaríamos em paz? Será que estaríamos serenos? Será que viveríamos este momento que acabamos de ler? E no momento seguinte, no capítulo 14, o evangelista diz que Jesus, ao invés de ser consolado e confortado pelos discípulos, é Ele quem consola e conforta os seus discípulos ao dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está em paz. Jesus está tranquilo, Jesus está sereno, Jesus está aqui tão somente continuando a sua jornada tranquilamente. E a pergunta que nos vem à mente é: como manter a paz em tempos de crise? Nós moramos aqui, vocês no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, numa cidade grande. Há pouco o pastor dava aula e falava de como se manter sereno, em paz no trânsito caótico das grandes cidades, das metrópoles. Quando alguém nos dá uma fechada, quando vem aqueles motoqueiros que parecem um formigueiro no corredor, buzinando. Como se manter em paz diante de adversidades, de lutas? Como se manter em paz diante de um desemprego? Como se manter em paz diante da notícia de uma doença grave, às vezes letal? Como se manter em paz diante de um casamento falido? Como se manter em paz diante de filhos que se tornam problemas e muitas vezes causa de tragédia na vida da família? Como se manter em paz numa sociedade onde há tanta corrupção, tanta miséria, tanto roubo, tanto crime, tanta violência? É possível a gente se manter em paz, sereno, jovial, cordial, alegre, dócil, manso, leve? Eu creio que sim. Jesus é o nosso grande exemplo de alguém que se manteve em paz em tempos de crise. E se ele se mantinha em paz, a despeito de todas as lutas que ele estava para enfrentar, de toda a dor que ele iria sofrer, quais são os sentimentos, quais são as atitudes, quais são as posturas, quais são os requerimentos, qual é o exemplo que Jesus nos deixa para estar em paz a menos de 24 horas de torturas que deixariam a mim e a você provavelmente loucos? Por que ele está aqui tão tranquilo? E à luz desse texto, queridos, eu queria responder então esta pergunta: como se manter em paz em tempos de crise? Em primeiro lugar, eu penso que Jesus estava em paz porque ele tinha plena consciência da sua identidade. Ele tinha plena consciência de quem ele era.
Lá no versículo de número 3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou, tomou uma bacia, encheu de água, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, como que dizendo assim: as coisas que estão por vir, agora eu tenho que lavar os pés dos meus discípulos. Queridos, mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem plena consciência de quem ele é. Ele é o Filho de Deus, aquele que veio do Pai e que vai voltar para o Pai. É esta consciência da sua identidade, é esta consciência de que ele é o Filho de Deus, que garante a ele esta serenidade, essa tranquilidade. Interessante, meus irmãos, é que durante toda a vida Jesus foi testado quanto à sua identidade, e o teste maior se deu lá no deserto, quando ele é tentado por Satanás. Se os irmãos conhecem bem o texto da palavra de Deus, vão perceber que Satanás testa Jesus exatamente quanto à sua identidade. Capítulo 4 de Mateus diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como que dizendo: cara, você está com fome, você é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Filho do Todo-Poderoso. Como pode o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, estar com fome? Então, se você é o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, transforme estas pedras em pães. Tecnicamente não havia nenhum problema se não houvesse a adversativa: se tu és. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Claro que poderia, ele é Deus. Ele poderia matar a sua fome? Claro que poderia, estava com fome, era lícito comer, depois de 40 dias sem comer e sem beber. Mas havia uma condicional: você vai fazer isso se és o Filho de Deus. E Jesus não aceita a provocação. Ele sabe que é o Filho de Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não tem que aceitar a provocação do diabo. Ele não precisa fazer aquilo. Então, ao invés de transformar pedras em pães para provar para o diabo e provar para ele mesmo que ele é o Filho de Deus, ele simplesmente diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso fazer isso. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o que sou. Eu não preciso provar isso para você. Na verdade, você mais do que ninguém sabe que eu sou. E eu não preciso provar para mim mesmo que eu sou, porque eu sei que eu sou. Ele já tinha dito isso muitos anos atrás, quando ele tinha 13 anos de idade. Ele fica no templo. Lembram daquela história que a família vai embora e depois de 3 dias eles estão procurando Maria e José, desesperados, estão procurando Jesus, e eles encontram Jesus no templo com 13 anos, discutindo ali com os doutores da lei. E eu fico pensando quais eram os temas que Jesus estava discutindo com eles, né? E quais as minhocas que Jesus colocou na mente daqueles doutores da lei, porque na verdade eu creio que eram eles que estavam com a mente, né, complicada, e não Jesus. Jesus estava sereno, tranquilo. E quando Maria encontra Jesus, ela diz: meu filho, nós estávamos preocupados te procurando. E Jesus diz assim: mas por que me procuráveis? Será que vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Ou seja, vocês deveriam voltar direto para o templo, não precisavam ir em lugar nenhum, era só vir aqui que vocês me encontrariam. Jesus sempre teve plena consciência da sua identidade. Eu creio, meus irmãos, que o que muitas vezes nos tira a paz, nos coloca em situações difíceis, nos faz com que muitas vezes hajamos de forma pecaminosa, às vezes, e até desonremos a Deus, é porque nós não temos consciência da nossa identidade. Quem nós somos? Nós não somos seres humanos comuns. Nós somos servos de Deus. Nós somos
filhos de Deus. Nós não somos mais filhos das trevas, nós não somos mais inimigos, nós não somos mais bastardos, nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Há pouco nós cantávamos o ousado amor de Deus, do Cristo que veio até nós, que rompeu montanhas, que destruiu muralhas, que destruiu mentiras para nos resgatar. E Paulo diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, e ele nos deu uma nova identidade, a identidade de que somos filhos de Deus. Agora você não é mais um mundano vivendo nas trevas. Agora quem governa a sua vida, a minha vida, a nossa vida, não são mais as obras da carne, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a ira, a porfia, a inveja, o ciúme. Não, agora o que governa a nossa vida é o Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Depois, longanimidade, benignidade, bondade. Depois, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade, e a nossa identidade está linkada a Cristo. Por isso, se eu realmente tenho consciência de que eu sou um cristão, consciência de que eu sou um filho de Deus, consciência de que eu fui transformado, consciência de que antes eu estava nas trevas e agora estou na luz, então eu tenho que viver como filho da luz. Jesus Cristo não disse que seria fácil. Ele disse: no mundo vocês vão ter lutas, aflições, mas tenham bom ânimo. E o que é bom ânimo? Ânimos, no grego é espírito, é um bom vento. Ou seja, sejam governados pelo bom espírito. E qual é o melhor espírito? É o Espírito Santo de Deus. Ele diz: então, quando vocês enfrentarem lutas, adversidades, dificuldades, problemas, se deixem encher por este bom Espírito, por esse bom vento de Deus, e cheios do fruto do Espírito. O mundo cai lá fora, mas você está sereno e tranquilo aqui dentro. Porque viver em paz em tempos de crise não é ausência de problemas, de lutas, de dificuldades, de guerras, não. Mas é aqui dentro, no nosso ser, a gente se manter sereno, tranquilo, dócil, manso, cortês, amigo, ainda que lá fora a tempestade, o vento está uivando. Em primeiro lugar, Jesus tinha plena consciência da sua identidade. Em segundo lugar, Jesus se mantém em paz em tempos de crise, porque ele tem plena consciência da sua missão. Ele tem plena consciência da sua missão. O texto diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que estava chegando ao fim a sua missão aqui na terra. Ele tinha consciência desta missão, ele tinha consciência do propósito de sua vinda. Ele sabia porque ele estava aqui. Ele veio aqui para entregar a sua vida em favor de cada um de nós. Ele veio para nos amar. E ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Por isso, quando ele está diante deste sofrimento, ele não se desespera, porque ele sabia que foi exatamente para isso que ele foi gerado no ventre de Maria, foi exatamente para isso que ele se encarnou, foi por isso que ele deixou a sua glória e se fez homem, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele sabia disso. Sabia qual era o propósito da sua vida, o propósito da sua estada aqui. Ele veio e ele sabia que agora esse propósito estava chegando ao fim. Ele tinha plena consciência da sua missão. Queridos, é significante porque em determinados momentos Jesus foi repreendido.
Quando ele chega para os discípulos e diz: olha, estou subindo para Jerusalém, e quando chegar em Jerusalém, os principais sacerdotes vão me pegar, vão me prender, e eles vão me condenar e vão me crucificar. O que foi que Pedro disse? Ó Jesus, tem amor de ti mesmo, isso de modo algum te acontecerá. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, muito obrigado, você está certo, olha que figura notável é você. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele está dizendo: eu sei para que eu vim, eu sei qual é a minha missão, e eu sei que a minha missão é dura, eu sei que a minha missão é ir até o fim, mas eu sei que a minha missão é de morte, mas eu estou preparado para isso. Quando ele está no Getsemane, ele é preso. A Bíblia diz que Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado Malcom. E o que Jesus diz para ele? Pedro, mete a espada na bainha. Eu não beberei o cálice. Você quer me impedir de fazer isso de forma alguma? Ou você não sabe que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me mandaria agora legiões de anjos para me salvar? Mas ele diz: foi para isso que eu vim. Como se cumpriria? Mesmo quando ele ora no Getsemane com intensidade de emoção, de angústia, de aflição, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não ora determinando, ele ora clamando, e no clamor ele diz: mas seja feita a tua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. E se a tua vontade, Pai, é que eu vá até o fim, eu vou até o fim. Porque Jesus tinha plena consciência da sua missão. E quando ele está no Calvário, pendurado naquela cruz, pregos nas suas mãos, prego nos seus pés, quando ele está ali sendo alvo de chacotas e zombarias, ele tinha plena consciência de que a sua missão estava chegando ao fim. Por isso suas palavras finais foram: está consumado. Aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz até o limite, eu fiz até o fim. Por isso agora, Pai, que eu concluí a minha missão, por isso agora, Pai, que eu cumpri a minha missão, por isso agora que eu cheguei até o fim, recebe o meu espírito, agora eu posso descansar em paz. Queridos, quem tem plena consciência da sua missão, enfrenta as lutas, enfrenta as adversidades. E qual é a nossa missão enquanto crentes? Nós sabemos que a nossa identidade somos filhos de Deus, mas agora qual é a nossa missão como filhos de Deus? Seria fartura, prosperidade, alegria, abundância. Se essas coisas vierem, amém, eu recebo. Mas será que é isso? Não, queridos, a nossa missão é, em primeiro lugar, vivermos para a glória de Deus. Não é isso que diz a nossa confissão? Qual é o fim principal do homem? E se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, então isso se potencializa na vida do homem cristão, da mulher cristã. Se isso é o fim principal para qualquer ser humano, imagine daquele que foi resgatado do lamaçal do pecado e foi trazido para o reino da sua maravilhosa luz. É vivermos para a glória de Deus. E como que nós vamos viver para a glória de Deus? Sendo sal da terra, sendo luz do mundo, sendo luzeiro para os gentios, sendo testemunhas das boas novas de Deus, sendo proclamadores da justiça, sendo realmente essa igreja que faz diferença nesta sociedade. Esse é o propósito da nossa vida. Quando Deus em Cristo nos salvou, Ele não nos salvou para sermos abençoados, Ele nos salvou para que abençoados fôssemos abençoadores. Essa foi a promessa dele a Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E naquilo que Israel fracassou, porque não conseguiu ser luz para as nações, Jesus Cristo cumpriu, e agora ele transfere esta missão para a sua
igreja, para que eu e você sejamos luz para as nações. A nossa missão é sermos luz para as nações, e esta missão não é do pastor Averaldo Júnior, não é do pastor Homer, não são dos presbíteros aqui da igreja. Esta missão é a missão de cada crente, de cada servo, de cada pessoa que teve a sua identidade transformada, de inimigo em amigo, de bastardo em filho de Deus, vivermos para a glória de Deus, de tal forma que a nossa vida glorifique ao Senhor, sendo cada um de nós luz para as nações. Eu tenho que ter consciência da minha missão. Quando eu sei o propósito da minha vida aqui, podem vir as lutas, as dificuldades, os problemas. Eu sei quem eu sou, e eu sei o propósito da minha vida. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei o que Deus espera de mim. E mesmo que a tragédia maior nos acometa e a nossa vida seja ceifada, Jesus Cristo diz: é melhor temer aquele que pode tirar a nossa vida e lançar o nosso corpo no inferno, do que temer os homens que podem apenas tirar a nossa vida. Sim, queridos, a pior coisa que os homens podem nos fazer é tirar a nossa vida. Mas essa nós já perdemos mesmo, quando nascemos de novo em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, Jesus está em paz, se mantém em paz em tempos de crise, não apenas porque Ele tem plena consciência de sua identidade, não apenas porque Ele tem plena consciência de sua missão, mas em terceiro lugar, porque Ele amou de forma incondicional. Ele amou, Ele ama e Ele sempre vai amar de forma incondicional. O texto diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Por isso Ele lava os pés, do versículo 5 ao versículo 11. E queridos, amar de forma incondicional é esta capacidade de amar a todos indistintamente. Há pouco o pastor Homer falava na sala sobre as características dos discípulos, falando da característica de cada um deles: quem era Mateus, quem era Pedro, quem era Tiago, quem era João, suas formações financeira, ideológica, religiosa, e ali nós tínhamos um grupo de pessoas diferentes. Mas Jesus amou a todos incondicionalmente. Naquele grupo de discípulos, queridos, estava representado cada um de nós. E Jesus sabia, primeiro, Ele sabia que todos iriam abandoná-lo. Lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus é preso, a Bíblia diz: todos fugindo o abandonaram. Ele sabia disso, mas Ele lavou os pés dele. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia. Ele próprio vai dizer na sequência, ele sabia que um deles era o traidor, e lá no versículo 21, ele diz que um deles seria o traidor. Ele indica que esse que seria o traidor é Judas, a partir do 21 até o 30. Do versículo 36 ao 38, ele fala que Pedro iria negá-lo, mas mesmo assim ele lava os pés de Judas. Você lavaria os pés daquele que daqui a algumas horas iria traí-lo, iria entregá-lo à pena de morte? Você lavaria os pés dele? Você tem noção do que seja lavar os pés dentro da cultura judaica? Lavar os pés dentro da cultura judaica era o trabalho mais vil que alguém poderia fazer. Era o trabalho para aquele servo menorzinho, aquele mais imprestável. Imagine lavar aqueles pés enlameados, sujos, cheios de chulé. Mas aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre, Ele tira a sua roupa, Ele se veste, se cinge de servo, Ele pega uma bacia, uma toalha, e Ele lava os pés daqueles homens. E digamos assim, queridos, eram os piores homens que tinham ali. E Ele lava os pés de Judas, o traidor. E Ele lava os pés de Pedro, aquele que iria negá-lo. E a Bíblia diz que ele nega blasfemando. Literalmente eu creio que Pedro soltou todos os palavrões que ele sabia, enquanto não era de fato um cristão. E naquele momento o velho homem se soltou ali, ele praguejando. Ele disse: eu não conheço esse homem, eu não sei o que você está dizendo. E ele lavou os pés daqueles que iriam abandoná-lo.
E literalmente ele estava dizendo com isso que ele nos ama com amor incondicional, sacrificial. Ele não nos ama por aquilo que nós somos, mas ele nos ama por aquilo que ele é. Ele não nos ama porque tenhamos algum merecimento, mas ele nos ama porque essencialmente ele é amor, amor encarnado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele se deu em seu Filho por amor de cada um de nós. E se nós queremos, queridos, enfrentar as lutas, as adversidades da vida em paz, nós temos que também ter este amor incondicional, esse amor que se encarna, esse amor que é fruto do Espírito Santo de Deus, esse amor que é fruto de maturidade espiritual. Deus nos amou, e Ele diz: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Por que Jesus se mantém em paz diante da crise que ele iria enfrentar algumas horas depois? Em primeiro lugar, porque ele tem plena consciência da sua identidade. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Você tem plena consciência da sua identidade? Você sabe que também é filho de Deus? Você sabe que você é um pequeno Cristo? Que Deus está formando em você a identidade de Cristo e que Ele está nos transformando de glória em glória até sermos glória perfeita. E assim como Cristo foi glorificado, nós seremos glorificados nele, na glória dele. Paulo disse: nós temos consciência daquilo que nos aguarda, então os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que Deus tem para cada um de nós. Segundo lugar, Jesus tem plena consciência da sua missão. Ele sabia para que estava aqui. E muito embora o diabo tentou impedi-lo, muito embora Pedro tentou impedi-lo, muito embora outros tentaram impedi-lo, ele foi até o fim. Porque ele veio, nasceu com este propósito: dar a sua vida em resgate daqueles a quem ele amou. E em terceiro lugar, Jesus pôde se manter em paz em tempos de crise, porque ele amou, ele ama e ele sempre amará com amor incondicional, um amor que não olha para o objeto do amor, porque nenhum de nós éramos amáveis. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Lá em Romanos 5,8 diz isso: quando éramos inimigos de Deus, ele nos amou. Sim, queridos, nós precisamos nos revestir deste amor. Ele conclui esse texto, na sequência, ele diz: depois de lavar-lhe os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Literalmente Jesus está dizendo: entenderam a lição? Se vocês querem suportar as adversidades, as lutas, se vocês querem se manter em paz, então entendam aquilo que eu mostrei para vocês. Tenham plena consciência da identidade de vocês. Vocês são meus discípulos, vocês são meus irmãos, vocês são filhos do Deus eterno. Tenham consciência da missão que eu estou dando para vocês. E tenham consciência de que vocês devem amar. Vocês estão sendo salvos não para serem servidos, mas vocês estão sendo salvos para serem os que servem, os que lavam os pés dos outros, os que se humilham, os que se dobram de joelhos para servir o mais vil e desgraçado pecador.